Vamos falar agora de Mateus, capítulo 9, no versículo 14 ao 17, que diz assim: Então os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus, e os teus discípulos não? Jesus respondeu: Podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes serão tirado o esposo, então eles jejuarão. Bem, esse versículo 14, 15, eu quero falar para vocês por quê. Ali nós estamos falando sobre os discípulos de João Batista, e ele fala: por que nós, os discípulos de João Batista, e os fariseus jejuam, mas os apóstolos de Jesus Cristo não jejuam? E aí, Jesus ele deixa bem claro que como que pode jejuar os amigos do noivo, né, do esposo, enquanto o esposo está ali feliz, né, se divertindo ali em pleno casamento, na verdade? Como que pode os amigos jejuar naquele momento? Não, vão comer, vão beber, né? Então, é isso que Jesus quis dizer para eles, que enquanto Jesus estava com os discípulos, eles não estavam jejuando, mas Jesus ensinava, mas eles não estavam jejuando. Mas um dia será tirado o esposo. E aí sim, eles serão obrigados a jejuar. Aí eles jejuarão porque eles vão saber o valor que tem o jejum. Preste atenção. 14 e 15. Então os discípulos de João dirigiram-se a ele, perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus, e os teus discípulos não? Jesus respondeu: Podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes serão tirado o esposo, então eles jejuarão. Então aqui nós temos a certeza que, enquanto Jesus estava andando com os apóstolos, Jesus ensinava sobre o jejum sim, mas eles não tinham a necessidade de jejuar, porque Jesus já jejuava no lugar deles. Nós vamos aprender isso mais à frente, porque vai ter momento que os discípulos vão querer expulsar demônio e não conseguem. Aí Jesus vai soltar aí o que é necessário, que certo tipo de demônio só sai com jejum e oração. Então mais para frente nós vamos entender o que está querendo dizer aqui. Mas aqui, os discípulos de João Batista e mais os fariseus, jejum, mas eles questionavam por que os apóstolos de Jesus não estavam jejuando. E Jesus explicou que era porque ele estava no meio deles. Então não tinha como eles jejuar, porque aparecia um doente, era curado. A barriga doía com fome, Jesus fazia o impossível acontecer. Então, para que vai jejuar se não precisa? Né? Quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar, mas enquanto isso não acontece, você vive aí do jeito que você quer, aí levando, né? Quantos estão dentro da igreja, não jejuam, não abre a Bíblia, não lê, não busca de Deus, não procura saber os milagres de Deus, não procura orar direito para que Deus possa encher a vida dele de muito amor, paz, alegria, unção de Deus, para profetizar e algo novo acontecer. Porque Deus ele faz promessa e isso acontece. Porque Jesus, tudo que Jesus fez, se nós acreditarmos e fazer, nós faremos semelhante ou maiores. Está lá em João 14. Então a gente vai aprendendo aqui para clarear nossa mente. Então vamos clarear nossa mente. Porque se nós fizermos tudo que Jesus está ensinando, a gente vai conseguir fazer semelhante ou maiores. É promessa de Jesus Cristo. Então vamos aprender com Jesus? Então aqui, nesse versículo 14 e 15, sobre o jejum, a gente aprende que os apóstolos ainda não estão jejuando, porque Jesus está lá para fazer de tudo. É Jesus que cura, que liberta. Se eles estão com fome, Jesus providencia. Então até agora neles não precisa jejuar, mas vai haver um momento em que o noivo será tirado e aí sim jejuarão.